Olá, terceiro ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade à aula de História, segunda parte, e última, é claro, sobre o tema Segunda Guerra Mundial. Virada de Stalingrado. O que significa dizer isso? Significa um momento que foi literalmente o início da derrota alemã no contexto da Segunda Guerra Mundial. Alguma sucessão de eventos militares, bélicos, e, obviamente, o início da negociação do mundo pós-guerra. Os alemães abandonaram o plano de conquistar Moscou e concentraram esforços na conquista do Cáucaso, rica em petróleo, recursos minerais, industriais e agrícolas. Essa conquista permitiria ainda o controle do rio Volga, o maior da Europa, e o acesso ao Mar Cáspio. Vocês podem observar aqui um mapa do conflito entre alemães e soviéticos. Em agosto de 1942, a ofensiva chamada Operação Azul estava às portas de Stalingrado, às margens do rio Volga. Foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial. Até hoje se sabe, pode ser que se recalcule o número de vítimas da guerra através de pesquisas históricas e arqueológicas também, é claro. O maior número de soldados mortos foram de soviéticos e de chineses. Foi a batalha mais sangrenta da Segunda Guerra Mundial, arrastando-se por meses, com avanços e recuos de ambos os lados. Quem quiser assistir um filme sobre esse tema, tem um filme chamado Círculo de Fogo. Não tem nada a ver com os robôs, viu? É de Segunda Guerra Mundial. Pesquise lá bonitinho. O Exército Vermelho cercou os exércitos alemães e forçou rendição de soldados famintos e flagelados pelo inverno soviético. Rumo ao dia D, ou seja, o início do planejamento para depois a execução do chamado dia D. Tem um filme que fala muito bem sobre o dia D, é o Resgate do Soldado Ryan. Mas as cenas são muito impactantes. Quem não tiver estômago, enfim, né? Prefiro que assista outro filme mais brando sobre a Segunda Guerra Mundial, como, por exemplo, A Menina que Roubava Livros. A vitória soviética em Stalingrado mudou o rumo da guerra, sinalizando a derrota alemã em todas as frentes de batalha. A campanha na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas absorvia enormes recursos da máquina de guerra alemã. Os aliados, como ficou conhecido, a coligação de países que lutaram contra os nazifascistas, não tardaram a invadir a Itália. O que é curioso é que ingleses, estadunidenses e soviéticos, na verdade, ingleses e estadunidenses não gostavam dos soviéticos, mas uniram forças naquele contexto. Após inúmeros bombardeios, conquistaram a Sicília e partiram para a península. Muitos líderes, a península, muitos líderes desejavam o fim da guerra e tramaram uma conspiração na qual até o genro de Mussolini se envolveu. O rei Vítor Emanuel III demitiu Mussolini do cargo de primeiro-ministro, mandando prendê-lo em um abrigo secreto em Abruzos, no centro do país. O governo foi passado ao general Pietro Badoglio, que liderava o grupo favorável à paz e assinou um armistício com os aliados. Os alemães não gostaram nem um pouco disso. O que é que fizeram minimamente de retaliação? Tem um historiador chamado Alessandro Portelli que ele faz um estudo oral sobre uma vila que foi massacrada pelos alemães, nesse contexto de rendição da Itália. Nas frentes de batalha, os soldados italianos foram desarmados pelos nazistas e muitos foram fuzilados. Essa barreira, sobretudo chamada linha gótica, mostrou-se quase inexpugnável, obrigando os aliados a buscar outra frente para atacar a Europa controlada pelos nazistas. Para não ficar descontextualizado, voltando um pouquinho. O leste da Itália, da Península Itálica, era formado por um conjunto de montanhas, a região Apenina, né? Em que literalmente se tornou uma muralha que impediu o avanço das tropas aliadas. Mussolini foi resgatado por uma tropa de paraquedistas alemães e recolocado no poder, só que numa cidade que não era em Milão. Enfim, como vocês podem observar aqui, próxima de Milão. Mas o regime fascista estava derrotado, portanto Mussolini literalmente se tornou um fantoche de Hitler, como o texto muito bem diz. Derrotas nazistas, ou seja, já começou
a descida, a ladeira abaixo da política expansionista alemã e, consequentemente, o final com sua derrota. Meticulosamente planejado, o dia D ocorreu em 6 de junho de 1944, foi planejado no Irã, quando mais de 300 mil soldados desembarcaram na Normandia, norte da França, abrindo caminho para a derrota do Terceiro Reich. Os alemães foram pegos de surpresa, pois esperavam o desembarque em Calais. E não tiveram como resistir. A iminente derrota fez com que, na Alemanha, se apressasse planos para derrubar Hitler, em uma conspiração de militares do alto comando cujo objetivo era fazer o armistício com as potências ocidentais para livrar o país da invasão soviética, esse plano foi chamado de Operação Valkyria. Tem um filme também, quem quiser assistir, fica à vontade. Em 20 de julho de 1944, o coronel Klaus von Stauffenberg escondeu uma bomba em uma pasta de trabalho sob a mesa de reuniões do quartel-general de Hitler, mas poucos morreram com a explosão e Hitler sobreviveu quase sem arranhão. Embora muito doente e deprimido, Hitler mandou executar os considerados conspiradores, provocando a morte de quase 5 mil pessoas. O avanço aliado tornou-se avassalador, com a libertação de Paris em 25 de agosto de 1944, da Bélgica e da Holanda. Hitler ainda tentou uma última cartada, lançando uma contraofensiva surpresa nos Países Baixos, a Batalha de Ardenas. Foi a última da Blitzkrieg. Eu nem sei pronunciar corretamente isso. Nunca sei pronunciar corretamente os nomes em alemão, né? Do exército alemão que, após algumas vitórias, se rendeu na Bélgica em janeiro de 1945. Como vocês podem observar aqui no mapa, a expansão alemã e a ofensiva soviética do lado oriental e a ofensiva ocidental por parte de ingleses, franceses e estadunidenses. Como também teve outras pessoas, teve australianos, canadenses, neozelandeses, muitas pessoas de outros países se envolveram na Segunda Guerra Mundial, inclusive brasileiros, né? Auschwitz e o Holocausto, questão polêmica. Desde a ascensão do nazismo, a situação dos judeus na Alemanha era desesperadora e pioraria muito nas áreas ocupadas, em especial no leste europeu. À medida que a Alemanha perdia a guerra, a situação tornava-se ainda mais trágica. A matança de judeus começou na Polônia. Auschwitz, inclusive, fica na Polônia. Que, se eu não estou enganado, foi o único campo de concentração que não foi demolido pós-guerra. Ele está lá como um museu para lembrar do Holocausto, né? Em 1939, sendo sistemática na União das Repúblicas da União Soviética, tudo eu quero falar o nome completo, após a invasão de 1941. A decisão formal de exterminar todos os judeus, eu destaquei essa parte que é muito interessante você entender como eles planejaram tudo muito bem meticulosamente, da Europa, foi tomada na Conferência de Vines, eu acho que é assim, realizada em janeiro de 1942. Nela foi estabelecida a solução final para o problema judaico. Tem um documentário muito interessante, quem quiser assistir, chamado Arquitetura da Destruição. Mostra como Goebbels, o ministro da propaganda nazista, fazia todo o esforço de associar judeus a pragas, ou a rato, ou a mosca, ou a qualquer tipo de inseto danoso para a saúde humana. Então, a propaganda nazista colocou uma imagem extremamente depreciativa em relação aos judeus. Pouco a pouco, os guetos foram desativados e os judeus enviados a campos de extermínio. Logo no início, o fuzilamento, depois foi desenvolvido a câmara de gás, como o de Auschwitz, na Polônia, o mais conhecido deles. Os demais eram enviados às câmaras de gás e seus corpos eram incinerados. Ficou descontextualizado, mas enfim, só contextualizar rapidamente. Muitos eram obrigados a trabalhos forçados. Os que eram utilizados, os que eram vistos, entre aspas, como inúteis, eram direcionados para a câmara de gás. Cerca de 6 milhões de judeus foram exterminados nos campos alemães, fato que ficou conhecido como Holocausto, ou Shoah, eu acho que é isso, em hebraico.
É claro que não foi só judeus, 800 mil ciganos também morreram. Tem um filme muito interessante chamado Trem da Vida, que também fala sobre esse contexto do Holocausto e a perseguição aos ciganos. Também morreram nos campos de concentração, além de um número incerto de prisioneiros de guerra soviéticos, presos políticos, homossexuais, testemunhas de Jeová. Isso é interessante, testemunhas de Jeová, né? Muitos foram mortos. E, é claro, deficientes físicos também eram mortos. Tá. O fim da guerra. Hitler, doente e derrotado, recusava-se a abandonar Berlim, onde havia se refugiado num bunker da chancelaria. A notícia da morte de Mussolini, capturado e fuzilado em 27 de abril de 1945, sinalizava um desfecho trágico. Ele e sua amante, Claretta Petati, tiveram seus corpos pendurados de cabeça para baixo na principal praça de Milão, diante de uma multidão eufórica. Berlim era bombardeado diariamente pelos soviéticos. Diante do avanço dos ataques pela cidade, até crianças da juventude hitlerista tentavam em vão combater. Meu Deus do céu, enfim. Em 30 de abril de 1945, Hitler suicidou-se. Um monte de gente teoriza que ele não morreu, juntamente com Eva Braun, amante com quem se casara em um dia antes. Os corpos foram queimados nos jardins do bunker, seguindo a última ordem de Führer. Em 7 de maio de 1945, o almirante Karl Dönitz, eu acho que é isso, sucessor nomeado por Hitler, assinou a rendição incondicional na Alemanha. Isso aqui é uma foto muito famosa da tomada por parte dos soviéticos da capital, Berlim. O último ato. Isso aqui é também outra questão polêmica, a bomba atômica. O que alguns consideram como o início da Guerra Fria, que será o nosso próximo tema, eu acho. Vamos ver. Em 1942, a ofensiva japonesa no Pacífico estava no auge, o ataque a Pearl Harbor que deu início, vocês sabem, né? Com a derrota dos Estados Unidos nas Filipinas. Mas em junho do mesmo ano, o rumo da guerra começou a virar com a vitória norte-americana na Batalha de Midway, que resultou na destruição dos principais porta-aviões japoneses. A ofensiva japonesa durou cerca de 6 meses, a Guerra do Pacífico, né? Os Estados Unidos consolidaram sua vitória com a reconquista das Filipinas em fevereiro de 1945 e com a vitória nas batalhas de Iwo Jima. Tem um filme também de Clint Eastwood chamado As Cartas de Iwo Jima, versão americana e versão japonesa, são dois. E Okinawa, entre fevereiro e junho. Mas o Japão não se entregava, multiplicando os voos kamikaze. Então, lembra que kamikaze é de voo suicida, né? No início de agosto, o imperador Hirohito autorizou seu embaixador a estabelecer acordos diplomáticos com Stalin. Aí já está começando uma Guerra Fria, né? Ou seja, os americanos não gostaram nem um pouco que os japoneses fizeram um acordo com seu futuro principal inimigo, ou já era, né? Enfim. A essa provocação, o que os Estados Unidos respondeu? Como? De que maneira? Criticou? Fez um textão no Facebook que não existia na época? Não. Desenvolveu uma bomba, na verdade duas, na Operação Manhattan, na verdade, né? Projeto Manhattan. Respondeu com uma bomba atômica chamada Little Boy, que lindinho o nome, né? Garotinho, sobre a cidade japonesa de Hiroshima, em 6 de agosto de 1945. 2 dias depois, a União Soviética invadiu a Manchúria, que é uma região chinesa, dominada pelos japoneses. Em 9 de agosto, os Estados Unidos lançaram uma nova bomba atômica, a Fat Man, o homem gordo, né? Sobre Nagasaki. Em cada um desses ataques, estima-se que tenham morrido 80 mil pessoas instantaneamente, e sem contar os efeitos que a radiação causou nos sobreviventes. Qual foi a geopolítica do pós-guerra? Tá. Antes vamos para os números, pelo menos o que esse livro divulgou aqui, pode ser que tenham sido atualizados. Na Segunda Guerra morreram cerca de 60 milhões de pessoas, eu já vi muitas pessoas, muitos historiadores especularem que tenham morrido quase 80 milhões. Desses, entre civis e militares, 8 milhões de militares mortos, a maioria dos alemães, 4 milhões de civis, entre os aliados 17 milhões de militares, 35 milhões de civis, sobretudo no leste europeu.
A maioria das baixas dos aliados ocorreram entre os soviéticos, que suportaram a guerra na Europa durante 4 anos seguidos. Estima-se que tenha morrido, no mínimo, 20 milhões de soviéticos, entre militares e civis. É exatamente isso. Depois da Rússia, a China foi o país que mais perdeu militares na guerra contra o Japão. Quando algum retardado, desculpa a expressão, associar o nazismo, falar que o nazismo é igual ao socialismo, vocês dão na cara deles com um livro de história, porque foram os soviéticos que mais combateram o nazismo e que mais morreram pelo nazismo, mesmo que tenha sido forçado, né? Tá. Entre 22 de novembro de 45 e 31 de agosto de 46 foram realizados julgamentos de autoridades nazistas presas pelos aliados. Teve muitas pessoas que fugiram também, viu? Fugiram para a Argentina, fugiram para o Chile, fugiram para o Brasil também. Foi daí que surgiu a teoria de que talvez Hitler tenha sobrevivido e tenha fugido para algum desses países, sobretudo para a Argentina. Cujos juízes, aliás, na década de 80 foi encontrado um médico alemão, né? Eu esqueci o nome dele. Cujos juízes eram soviéticos, ingleses, franceses e norte-americanos. É interessante aqui que isso aqui demarcou posteriormente a divisão da Alemanha nas zonas administrativas, que aí foi a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. As potências aliadas, divisão do mundo, né, começaram a esboçar o destino do mundo após a guerra, ainda em 1943, quando a derrota do Eixo se tornou uma possibilidade concreta. Neste ano, o mais importante encontro entre os líderes aliados foi a Conferência de Teherã, no Irã, onde se decidiu o desembarque aliado na Normandia e a divisão da Alemanha derrotada em zonas das potências vencedoras. Reconheceu o direito soviético às repúblicas bálticas, da Estônia, Lituânia e Letônia, bem como o leste da Polônia. Estabeleceu-se, enfim, a necessidade da criação de um organismo internacional de segurança coletiva mais eficiente, que é a Liga das Nações, que não adiantou para nada. Foi a origem da Organização das Nações Unidas, que fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inclusive era um brasileiro nesse contexto, e também reconheceu o Estado de Israel. As conferências de Utah, na Crimeia, e depois de Potsdam, nas cercanias de Berlim, na Alemanha, entre fevereiro e agosto de 45, aprofundaram as decisões sobre o destino da Alemanha, em especial o seu desmembramento em zonas sob o controle inglês, norte-americano, francês e soviético. O mesmo foi decidido para Berlim, além de ser aprovada a desmilitarização e a democratização da Alemanha. Sendo assim, dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês estejam bem e até a próxima aula.